Glória a Deus, queridos. Estou aqui com o Tássio, que é um dos nossos líderes de célula da Sem Limites por Jesus, está comigo, sempre me acompanha. O Tássio tem um testemunho lindo, irmãos. A esposa dele orou por ele durante 10 anos. Olha só que, se tem alguma esposa aí que está orando pelo seu marido, tem uma experiência com Deus, 10 anos orando pelo Tássio. E ele teve uma experiência com Jesus muito forte. Ele entregou a vida por Jesus. Eu brinco com ele que na época que ele era do mundo, a esposa dele via ele, né, lá na porta da casa, caído, o cachorro lambendo a boca dele. Tem um botequim lá do lado da casa dele, e ele ficava lá o dia todo. Olha só que prisão, né? Bebendo e, para piorar ainda, assistindo o jogo do Flamengo. Então, que prisão, né? Mas Deus libertou ele da bebida, graças a Deus. Ainda não do Flamengo, eu não sei porquê, né? Mas brincadeiras à parte, é um testemunho que me alegra o nosso coração, ver pessoas sendo transformadas. E hoje ele é um líder de célula, junto com a esposa dele, faz um trabalho lindo, cuida de pessoas, e hoje ele é um grande exemplo disso. Outrora era um instrumento nas mãos do inimigo, né? A esposa na igreja, o marido no bar, o marido em casa, e hoje os dois estão juntos servindo a Deus. Tudo através de uma visão, de uma permanência. Então, por isso que é importante o que nós estamos vivendo aqui. Eu estou contando porque também na igreja que eu pastoreio, tanto também na tenda, se já não tem, eu acredito que já tenha, mas virão muitos Tássios, muitos homens perdidos, quebrados, viciados, e terão um encontro com Jesus. E o mais importante é que Deus decidiu usar vocês para serem canais de Deus para impactar essa cidade, para impactar essa sociedade. Quero trazer uma reflexão para vocês, que é uma noite de festa, Eclesiastes 3:1, e eu não vim com nada preparado, eu pedi ao Espírito Santo que fluísse no meu coração. Até no carro eu estava olhando o esboço, estava ali buscando alguma coisa que Deus quer falar conosco, mas quando o pastor Albino entrou aqui, ele disse assim: já tentamos algumas vezes, tivemos alguns passos que foram dados, mas não foram concluídos. E nesse momento, quando ele falou, o Espírito Santo me deu a palavra para essa noite, para essa formatura. Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Assim que ele terminou de falar, o Espírito Santo falou: pregue essa palavra nessa noite. Eu acredito que essa palavra é muito real na nossa vida. Tudo realmente tem um tempo determinado, só que precisamos entender o tempo de Deus nessa trajetória. Precisamos entender o movimento de Deus para com as nossas vidas, para com o nosso chamado, o nosso ministério, e estabelecer uma visão. Tudo na vida, querido, precisa ter uma visão. A visão, eu resumo a visão nas palavras de Bill Hybels, que ele diz: visão é o que Deus quer que você seja e o que Deus quer que você faça. É uma frase que faz a gente olhar para dentro de nós e refletir. Eu estou sendo aquilo que Deus quer que eu seja? E se eu estou sendo, com certeza eu também estou fazendo. Não tem como, querido, você ser e não fazer. Tudo que nós fazemos em prol do reino de Deus, primeiro nós nos tornamos. Primeiro Deus faz em nós, Deus trabalha em nós, Deus nos molda, para depois fazer através de nós. Assim também é uma igreja local. Conheci o pastor Albino numa reunião há tão pouco tempo, né? Deve ter uns 2 ou 3 meses, e realmente criou uma conexão de Deus. Eu não conheço a história de vocês, eu não sei a trajetória de vocês, mas eu tenho certeza que Deus já vem fazendo algo dentro de vocês já tem um tempo. Eu tenho certeza disso, que Deus já vem movendo,
que Deus já vem transicionando a vida de vocês como igreja, tenda nessa cidade, já faz um tempo. Sabe o que eu vejo nesse texto? Deus me dando discernimento. Por que esse texto, assim que o pastor Albino falou? Eu creio que o tempo de Deus fazer agora, através de vocês, esse tempo está chegando, esse tempo chegou. Aleluia. Amém? Amém? Por isso precisamos estabelecer a visão. Visão é o que Deus quer que eu seja e o que Deus quer que eu faça. É o que eu vejo além dessas paredes. É quando Deus chamou Abraão e disse assim: Abraão, sai da sua terra, do meio dos teus parentes, vá para o lugar que eu ainda vou mostrar para você. A caminhada com Deus, querido, nós não temos uma cartilha que Deus vai mostrar para nós aquilo que vai acontecer durante o ano de 2025 todo. Tem coisas que você não sabe o que vai acontecer, mas Deus já está preparando você para viver aquilo que Ele vai fazer. Por isso que nós não vivemos pelas circunstâncias, nós vivemos por fé e não por vista. E essa palavra veio realmente estabelecer a visão, e hoje eu creio que o pastor Albino, junto com toda a liderança da tenda, estão estabelecendo uma visão. É quando cada membro, cada líder dessa casa vai saber o que Deus espera de vocês. Vão falar isso com clareza, vão falar isso com determinação, vão falar isso com empolgação, vão falar isso com muita verdade, muita vontade e muita alegria. Já percebeu quando você encontra um cristão que ele não sabe o que Deus quer da vida dele? É uma pessoa que caminha de forma aleatória, ela não tem um propósito, ela vive de proposta. Só que Deus tem um propósito para as nossas vidas. Propósito é o que Deus já estabeleceu para a sua vida. Quando a gente fala assim, Deus tem um propósito para você, quer dizer, tem algo escrito, determinado, já tem algo pronto para você. Isso é propósito. Depois que você conhece o teu propósito, ou seja, o que Deus espera de mim, aí vem o seu chamado. Aí Deus chama você. Aí você tem uma experiência com Deus. E depois do chamado, vem a sua missão. Aí Deus te dá uma missão. Mateus 28, 18 e 19 diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Todos que crerem, forem batizados, serão salvos. Ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu tenho falado com vocês. Então eu creio que vocês já têm clarificação diante daquilo que Deus tem na vida de vocês como propósito. A palavra propósito vem do latim, quer dizer proponere, aquilo que é colocado à frente. É quando Deus chamou Abraão, dentro de Deus, Deus já sabia o que iria acontecer com Abraão. E Abraão acreditou em Deus. Ele creu em Deus e isso foi lhe imputado. É quando você tem tanta fé em Deus, que você sabe como você começa, mas você não sabe como você termina. Mas você tem certeza que você vai terminar bem, porque você está dentro do propósito de Deus para a tua vida. É quando você vive alguma circunstância, você fala, poxa, não esperava por isso, mas Deus já estava preparando você para viver isso. Isso é maravilhoso. Então, ter clarificação do propósito, ou seja, ganhar essa cidade de Juiz de Fora, é uma cidade enorme. Eu fui hoje orar no Morro do Imperador, e eu pensei nas igrejas dessa cidade, pensei nessa igreja aqui, nessa comunidade. Deus tem um povo específico para vocês. Então, por isso, nós não precisamos brigar por membresia, brigar por títulos, brigar por placas. Nós precisamos que o reino de Deus viva em unidade. E esse é o propósito do DNA, desenvolver, nutrir e apoiar igrejas que estão dispostas a viver o propósito de Deus. Nós não estamos medindo uma força do braço para saber quem é melhor, quem é maior. Nós estamos em unidade para juntos ganharmos almas para Jesus. Por isso que a visão, ela determina sim, querido, o nosso avanço. Não podemos ficar empolgados. Nós precisamos entender o nosso propósito e ponto. O nosso propósito é esse. Deus está nos dando um tempo de crescimento. Eu falo isso olhando para vocês. Deus está dando para vocês um tempo de crescimento. Rick Warren, no livro Uma Igreja com Propósito, ele diz assim, pegar uma onda
é saber o tempo certo, permanecer nela e não deixar ela engolir você. Um surfista, quando ele é profissional, ele sabe o tempo certo que uma boa onda vai se formando. Ele não consegue formar uma onda, porque é a natureza quem produz essa onda. Mas ele consegue entrar dentro dessa onda. E ele fica ali esperando o melhor ângulo, a melhor foto, a melhor pose, para ele aproveitar essa onda ao máximo. E é assim que eu vejo também. A onda não é criada pelos homens, mas é as oportunidades que Deus dá para mim e para você todos os dias, de fazermos o melhor em prol do reino de Deus, em prol da vontade de Deus. E é isso, quando Deus dá uma visão, Ele dá também as oportunidades para o crescimento, como vocês tiveram aqui durante esses meses, aulas, estudos, oração, jejum, pregações intencionais, e é o tempo de vocês manifestarem isso hoje para essa cidade de Juiz de Fora, para os familiares de vocês. Isaías 51, de 15 a 16, porque eu sou o Senhor teu Deus, que agita o mar de modo que bramem as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome, e põe as minhas palavras na tua boca, e te cubro com a sombra da minha mão, para plantar os céus, e para fundar a terra, e para dizer a Sião, tu és o meu povo. Essas palavras são para os líderes. O que é um líder? Aquele que decidiu influenciar a vida de outras pessoas. Liderança é isso, querido. Liderança não é um título, liderança não é um cargo, liderança são pessoas que decidiram ser influência para essa geração. Isso é ser o verdadeiro líder, é entender que a sua vida inspira a vida de outras pessoas, é entender que o teu comportamento, a tua fala, as tuas atitudes, as tuas roupas, a forma como você se porta, vai manifestar Cristo na vida de outras pessoas. Liderança é isso. Uma igreja que gera líderes, é isso, ela vive o propósito de Deus. Deus não está nos chamando, querido, para ficarmos empolgados, mas sim para sermos conduzidos por Ele. Em 1 Coríntios capítulo 3, verso 6, diz assim, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Existem pessoas que plantam você, existem pessoas que ensinam você, existem pessoas que conduzem você, mas o seu crescimento vem do próprio Deus. Deus quer que nós cresçamos, mas não tem como crescer se você não for plantado. Tem como? Não preciso de ninguém. Que conversa é essa? Aonde você leu na Bíblia que você não precisa de ninguém? Você precisa ser plantado, alguém planta você, e depois que plantar, alguém rega, alguém cuida, alguém pastoreia, alguém lidera, alguém ora, alguém intercede, alguém te atende, alguém está na sua vida, querido, como um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma liderança de Deus, para que você chegue até o nível do crescimento. E isso é ser igreja, isso é viver em comunidade, isso é viver em pastoreio, isso é ser saudável. Essa parceria entre Paulo e Apolo não é uma competição, mas é o processo de Deus. Deus não abre mão do processo dele, querido. Alguém planta, alguém rega, aí vem Deus e libera sobre a nossa vida o crescimento. E libera sobre a vida de vocês o crescimento. Esse é o processo de Deus, e eu acredito que Deus está gerando em vocês habilidades. Quando mãos habilidosas de um surfista consegue aproveitar as ondas, ele consegue aproveitar cada momento, ele consegue aproveitar cada ângulo, para que ele faça um movimento perfeito. Então Deus está fazendo algo, eu acredito, no Brasil, nesse tempo, e no mundo. Está vindo um avivamento, querido, eu acredito, eu creio muito. Agora nós precisamos falar, Deus, nós queremos entrar nessa onda como igreja, nós queremos entrar nesse movimento como igreja, nós não queremos ficar além, olhando só para nós, está bom do jeito que está, não, nós queremos ser pessoas que teremos aqui nesse local, em breve, um grande problema. Eu quero profetizar na vida de vocês, vocês terão um grande problema. Vocês vão receber isso? Ó, vocês estão com fé mesmo, gente. Receber problema.
Vocês terão aqui um grande problema nesse lugar. Um problema de espaço. Vocês terão esse problema aqui. Vai começar a não caber mais. Vocês estão dispostos a dar esse problema para o pastor? Bom, se tem um problema que eu peço e oro para as pessoas me darem, é esse problema, né, pastor? Vem problema de falta de espaço, não cabe mais criança, não cabe mais gente, não cabe mais. Isso é o melhor problema que a gente pode ter, porque pessoas estão sendo salvas. Esse é o propósito do evangelho, querido. Não é montar uma igreja como um clube social que tá bom do jeito que tá, ninguém entra mais e também ninguém sai. E acaba que, quando não entra, a igreja não suporta, porque ela não vive o propósito de Deus. O propósito é salvação, são almas. Não podemos perguntar o que será que está impedindo a nossa igreja de crescer. Precisamos perguntar o que está impedindo a nossa vida de crescer com Deus. Porque a igreja cresce através de pessoas libertas, de pessoas curadas, de pessoas que decidem abrir a sua própria casa e falar: eu quero ser uma extensão do reino de Deus, eu quero ser um canal de reino de Deus. É quando você encontra jovens nas suas universidades, nas suas faculdades, tirando um tempo de oração. Até pouco tempo me procurou um adolescente da nossa comunidade e falou: pastor, ora por mim, porque eu quero começar uma célula, um grupo de crescimento, um GC, lá na minha escola. E ele faz durante 10 a 15 minutos e a semente está sendo plantada. Às vezes tem coisas que parece que não faz sentido, mas está fazendo sentido. A igreja primitiva, o texto fala que eles se reuniam nas casas e no templo e nas casas, com o partir do pão e da comunhão. Só que às vezes nós queremos viver uma igreja com um padrão diferente da primeira igreja que está na Bíblia. E às vezes nós mudamos a forma para se adaptar do meu jeito, para ficar mais confortável para mim. Mas a verdadeira igreja, querida, ela não para, ela tem um movimento. O culto pode terminar aqui no domingo à noite, mas as casas continuam cultuando a Deus, o pão continua sendo partido, as vidas continuam sendo impactadas, sendo salvas, sendo libertas. Pastor, dá trabalho? Claro que dá trabalho, querido, porque se não desse trabalho, todo mundo faria. É claro que você ficar numa escola de líderes, tendo aula toda semana, é claro você abrir a sua casa toda semana, eu falo, você tem que ter muita convicção, muita visão para fazer o que Deus chamou você para fazer, entender que é Ele que provê, é Ele que dá o crescimento, é Ele que vai fazer multiplicar. Então precisamos realmente viver o propósito de Deus. E o que está nos impedindo, ou pode nos impedir de crescer? Porque crescimento, ele vai acontecer. Coisas ruins também crescem. Mas quando as coisas boas crescem, querido, isso é multiplicação. Eu tenho a Maria, tenho o João e tenho a Ana. Minha esposa está grávida de 8 meses. E ninguém precisa mandar a Maria crescer. Ela cresce porque ela come, ela bebe, ela cresce. Ela é uma menina saudável, uma criança saudável cresce. Agora, aquilo que não está crescendo tem algum problema. Um cristão que não está crescendo tem algum problema. E esse problema não é o pastor, a igreja, porque se você for para outra igreja, você vai continuar não crescendo. Precisamos avaliar, será que nós estamos desperdiçando e jogando fora o alimento que Deus tem dado para nós? Quando nós vemos uma igreja formando líderes, nós vemos uma igreja saudável. Nós vemos uma igreja que está crescendo, que está avançando, que está expandindo, querido. Dentro de cada um de vocês tem uma multidão. Tem um marido que ainda não é salvo, tem um filho que ainda não é salvo, tem uma tia, um parente, um irmão, tem alguém, tem um vizinho, um amigo do trabalho que ainda não é salvo. E talvez se você convidar para vir no culto de domingo, a pessoa não vem, mas se você convidar para vir num grupo pequeno, essa pessoa vai. E ali ela vai ter uma experiência com Jesus. Ela vai ter realmente uma experiência que vai marcar a vida dela. Nós costumamos dizer que primeiro nós ganhamos as pessoas para nós. Nós tínhamos esse jargão, eu também tinha esse jargão. Eu vou ganhar as pessoas para Jesus.
vamos na minha igreja, aceita Jesus. E às vezes a minha própria vida estava incongruente. A minha própria vida não era tão exemplo para aquelas pessoas. Eu comecei a entender que primeiro eu ganho as pessoas para mim. Elas olham para mim e veem Jesus. Elas olham para as minhas atitudes e veem Jesus. Depois que eu conquisto a amizade dessa pessoa, depois que eu desenvolvo relacionamento com essa pessoa, eu ganho para o meu grupo de crescimento, o meu pequeno grupo. Ela vai na minha casa, ela participa do meu primeiro grupo, do meu pequeno grupo, e a gente tem mais amizades. Depois eu ganho para quem? Depois eu ganho para Jesus. E depois que eu ganho para Jesus, eu ganho para a igreja. Existe uma igreja, existe uma comunidade, existe um lugar onde nós nos reunimos, que nós crescemos também lá. Então é esse o processo lindo que Deus tem para as nossas vidas. Eu não preciso mandar a Maria crescer, ela vai crescer porque ela é saudável. Por isso precisamos entender o lugar que Deus quer que nós fiquemos. A falta de crescimento indica uma doença. Não digo quantitativo, mas crescimento espiritual de relacionamento com Deus. Por isso precisamos focar em ganhar almas para Jesus. Para alguém ganhar alguém para Jesus, Jesus tem que ter o teu coração. Ele tem que ter o teu coração. Depois você vai ganhar, você vai consolidar essas pessoas. Você participou das aulas, você sabe o que é a consolidação. Depois você vai discipular, depois você vai enviar essas pessoas. É o que está acontecendo aqui hoje. Vocês estão sendo enviados. O ministério, querido, é uma maratona. Deus não quer que você seja mais um, mas Ele quer que você caminhe constantemente na presença dEle. Não desperdice o que vocês receberam durante todo esse treinamento. Não abra mão desse conhecimento. Pratique agora, não seja apenas ouvintes da palavra, mas agora pratique essa palavra. E eu creio que esse tempo chegou, um tempo de uma nova mentalidade, o tempo de uma expansão, um tempo de crescimento. Eu creio que esse tempo chegou. Eclesiastes 11:4, quem observa o vento nunca semeará, o que olha para as nuvens nunca cegará. A gente tem uma mentalidade de que eu não estou pronto, não é o momento, e às vezes nós perdemos a grande oportunidade de viver a vontade de Deus. Não observe mais o vento, querido, caminhe. Deus está levantando uma geração de líderes, homens e mulheres que vão impactar essa geração, e eu quero fazer parte disso. A palavra que Jesus disse para os discípulos: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ensinando, batizando, discipulando, e no final ele disse assim: e eis que eu estou com você todos os dias. A prerrogativa de Jesus estar comigo todos os dias é eu fazer a vontade dele. Tem sentido Jesus estar comigo todos os dias e eu ser egoísta, fazer a minha própria vontade? Não tem sentido, querido. Então essa é a prerrogativa de que Jesus tem uma promessa de estar com você todos os dias. Porque você é um canal, um instrumento, você é as mãos, os pés, a voz. Paulo falou que nós temos a mente de Cristo através do Espírito Santo. Isso é ser igreja, isso é expandir. E hoje chegou esse tempo na vida de vocês, um novo tempo, um novo ciclo. Pratique, incentive os líderes a multiplicarem. Seja o próximo aluno da sua escola de líderes aqui na tenda. Seja alguém que vai falar: eu quero viver a visão. Talvez você está olhando o vento, por isso que não está semeando. Está olhando o tempo, por isso que não está semeando. Não olha para essas coisas não, querido. Olha para a ordem de Deus, para a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Que você viva a vontade de Deus. Vai ser fácil? Claro que não vai ser fácil. Eu sou um líder de grupo pequeno, e às terças-feiras nós enfrentamos grandes barreiras na nossa casa. Oramos pelos nossos vizinhos porque estamos evangelizando eles. Tem momentos que é uma maravilha, mas tem momentos que é mais travado, é mais preso. É uma luta. Mas eu sempre falo com a minha esposa: amor, nós nunca vamos fechar a nossa casa. Nós nunca vamos deixar de fazer um grupo de crescimento. Nós nunca vamos de fazer um pequeno grupo na nossa casa. Porque tem pessoas que não vão lá na nossa comunidade, mas vão na nossa casa. Isso é entender a missão, querido. Isso é entender o propósito. Quem tem que ganhar almas é o pastor, não. Quem tem que ganhar almas é a igreja de Jesus. Você é a igreja de Jesus.
Você não pode ser um frequentador de culto apenas, você é um discípulo de Jesus. Você é uma referência para as pessoas que estão ao seu redor. Então, quando você sabe o seu propósito, você responde o seu chamado. Quando você responde o seu chamado, Deus te dá uma missão. Deus está dando uma missão para vocês. E quando Deus te dá uma missão, Deus derrama sobre a sua vida uma unção. Tem muita gente falando, eu sou ungido do Senhor, o que você faz? Nada. Então para que Deus vai te dar unção para você não fazer nada? Deus vai te dar unção para você ficar assistindo o jogo do Flamengo, do Cruzeiro, do Botafogo? Para isso que Deus vai te dar unção? Deus vai te dar unção para você ficar mentindo lá no seu trabalho? Deus vai te dar unção para você ficar horas e horas assistindo uma série no Netflix? É para isso que Deus dá unção para a gente? Claro que não, querido. Ele dá unção porque a missão não é fácil, a missão é desafiadora, a missão exige uma disposição. Você vai ter vontade de parar, você vai ter vontade de não avançar, e é assim que vem a unção de Deus capacitando você, dizendo, continua porque eu estou contigo. Uma igreja, a igreja de Jesus tem que ter unção, querido. Tem que ter unção. Nosso inimigo está o tempo todo tentando nos parar. E é a unção de Deus que move. Um culto como esse, você percebe a unção de Deus movendo os louvores, a unção de Deus movendo o ambiente, e gente que entrou triste, gente que não queria nem vir, e as coisas estão mudando, a mente está mudando, a palavra está entrando, e a pessoa sai daqui e fala, que bom que eu vim. O que é isso? Unção de Deus. Não são luzes que fazem isso, não é iluminação, não é uma máquina de fumaça que faz isso, não é um bom som, é a presença de Deus. É a presença de Deus. Nós precisamos ter a presença de Deus na nossa vida. Nossa, que sermão maravilhoso, não teve erro de português, não teve erro de conjugação verbal, o pastor falou tudo de forma assim, meu Deus, nenhum erro, parecendo lá aquele coach, aquela pessoa assim, altamente preparada. Sim, foi bacana. O que faltou? Faltou unção. Faltou unção. Ah, mas faltou a unção, mas estava tudo tão lindo. Sem unção, tudo que estava lindo perde o sentido. O que adiantou? Ah, mas foi um pastor lá e pregou, ele errou um monte de coisa. Meu Deus, ele não sabia nem onde estava o versículo. Mas tinha uma unção na vida dele. Eu saí de lá transformado. A minha vida foi transformada, querido. É assim a nossa dependência por Deus. É entender que é Ele que nos usa, é Ele que nos impulsiona, é Ele que nos leva, é Ele, a garantia que nós temos de que vai dar certo, é a garantia que Deus nos deu, querido. Não é porque nós somos bons, não é porque nós somos legais, não é porque nós temos uma localização boa, não é porque nós temos cadeiras legais, não é porque nós temos um templo enorme, não, a garantia de que vai dar certo é Jesus dizendo, eu estou com você. A garantia de que um casamento vai chegar a avançar, a crescer, não é porque o casal comprou uma casa nova com piscina, não é porque o casal tem uma casa no condomínio, um carro importado, não. A garantia desse casamento avançar é porque Deus está com esse casal, querido. Um cristão precisa entender a garantia que ele tem, é as promessas de Deus na vida de quem faz a vontade de Deus. E é isso que vai determinar, querido. Eu acredito muito nas promessas de Deus. Mas não é aquela promessa de que Giovanni vai dar tudo certo. Eis que te digo, pode ficar tranquilo. E às vezes a pessoa que ela está precisando não é isso. O que ela está precisando é falar assim, toma vergonha, vai fazer a vontade de Deus. Levanta dessa cadeira. Vai viver o propósito de Deus. A promessa de Deus está condicionada à nossa obediência a Deus. Salvação não.
Você é salvo pela graça de Deus, não tem condição. É entregar sua vida para Jesus e o Espírito Santo fazer uma obra na sua vida. Mas viver uma vida aqui na terra, de promessa. Mateus 28, 18, 19 e 20. Ide e pregai o Evangelho. Ide manifestai o meu amor, a minha presença, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando essas pessoas, ensinando. Uma igreja madura é uma igreja que está pronta para ensinar. Ensinar como? Com a sua atitude, com as suas ações, ensinando. Uma igreja madura é quando as pessoas entrarem por aquelas portas, subirem aquelas escadas, elas vão encontrar pessoas que vão cuidar delas. Eu estou tendo a minha primeira experiência com Jesus, então tem um pequeno grupo para você ir. Lá tem um irmão, cheio do Espírito Santo, que depende plenamente de Deus. Ele vai conduzir você, ele vai levar você. Paulo precisou de um homem para poder orientá-lo. Paulo precisou de Ananias para poder cuidar dele, para poder dar aqueles primeiros cuidados. Paulo se tornou um gigante na fé. Ananias continuou lá, impulsionando pessoas, impulsionando pessoas. Quantos Paulos vão entrar na sua casa, na sua família? Quantas pessoas terão a vida delas transformadas pelo poder de Deus, através do seu posicionamento em Cristo Jesus, querido? Não é apenas uma formatura, não. Há um cunho, há um propósito de Deus nessa noite. Não é uma formalidade, não é um evento, mas é um movimento. Igreja não vive de evento, evento passa. Igreja vive de movimento. Nós estamos aqui, mas vamos movimentar para cá, e para cá, e para cá. A cada dia, a cada ano, a cada culto, a cada reunião, a cada treinamento, Deus está nos movimentando. Não estamos no mesmo lugar. Estamos amadurecendo, estamos crescendo. O evento passa, o evento vai embora, mas uma igreja em movimento, não importa quem vai pregar à noite, importa que Jesus fala, Ele se manifesta. Isso é movimento, querido, é você nunca estar no mesmo lugar. Eu cresci, eu avancei, eu rompi, e eu creio que hoje chegou o tempo. Deus não me deu Eclesiastes à toa. Chegou o tempo, pastor. Chegou o tempo de avançar. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as coisas que estão à frente. Deus está clarificando o propósito dele para a tenda. Está clarificando o propósito. Ele está chamando vocês. Chamando. E você está respondendo esse chamado. E Ele está te dando uma missão. E dentro dessa missão, você está recebendo uma unção de Deus para a sua vida. Uma unção para crescer, uma unção para prosperar, uma unção para avançar. Eu lembro como eu assumi o pastoreio. Eu lembro que na época o pastor Jorge Linhares orou pela minha vida. Eu era um rapaz solteiro, todo esculhambado. E eu nem acreditei naquele momento. Uma pessoa sem expressão nenhuma, uma pessoa totalmente ali. Ele orou pela minha vida e falou assim: agora Deus está derramando uma unção na sua vida. Uma unção. Você vai construir uma família linda, você vai ter um casamento lindo, você vai prosperar, vai crescer, vai influenciar a vida de muitas pessoas. Mas nunca abandone o propósito de Deus. E aquela oração mudou completamente, me levou para um outro nível, para um outro ciclo. Eu nunca vejo as coisas de Deus como coisas ocasionais, não, irmãos. Eu vejo como coisas propositais. Nunca vai num culto, ocasionalmente eu vou no culto. Eu vou num grupo pequeno. Eu estou aqui nessa formatura, não é ocasional, é proposital. Deus está derramando uma unção sobre essa casa. Ele está derramando uma unção sobre a vida de vocês. E é isso que vai determinar os próximos passos daqui para frente. Não retrocedam. Não abram mão do avanço. Não precisam correr, mas vivam o propósito de Deus. Se não der para correr, caminhe. Se não der para voar, corra. Mas nunca fica parado. Porque a partir de hoje se estabeleça um novo tempo.
E que vocês que estão aqui à frente, que formaram, entendam que há uma unção sobre a vida de vocês. Há uma diferença no olhar, no brilho. O coração de vocês tem que queimar por almas, por vidas, por pessoas ser transformadas. A oração de vocês hoje é: Deus, me mostra, abre os meus olhos. Quando eu começo, eu vou ser um anfitrião, eu vou começar na minha casa, eu vou começar na casa de algum anfitrião, mas eu só quero estar em movimento, Pai. Tudo que eu aprendi eu quero colocar em prática, eu quero cuidar de pessoas, eu quero ser um instrumento para abençoar a vida de pessoas. Se o Senhor tiver que prosperar alguém, pode me prosperar. Se o Senhor tiver que fazer alguém crescer, me faça crescer, Pai, porque eu quero usar tudo que o Senhor me der para a Tua obra, para o Teu reino. E a Bíblia fala que Deus dá semente para o semeador, para que ele continue semeando. Semeiem, gente, multipliquem, e que vocês sejam nessa igreja o provocador do melhor problema que um pastor pode ter: o crescimento, a falta de espaço. Vocês vão provocar isso em nome de Jesus, em nome de Jesus, e que vocês avancem para a glória de Deus. O grande privilégio de ouvir: estamos formando mais uma turma, estamos na nossa terceira turma, que eu tenho o grande privilégio de ouvir os líderes, o pastor Albino, me falar que essa igreja está expandindo e alargando as tendas. Tudo para a honra e para a glória de Deus. Receba essa palavra na vida de vocês, receba no coração de vocês, querido, e vivam o propósito de Deus. Provérbios 23 é o encerramento da minha palavra aqui nesse momento para todos os líderes dessa casa. Provérbios 23 diz assim: compra a verdade e não a venda, e também a sabedoria, a instrução e o entendimento. Agarre isso, abrace isso e viva o propósito de Deus. Deus é quem nos recompensa em tudo. Deus é quem nos recompensa em absolutamente tudo. Pode ter certeza, querido, Deus é quem nos recompensa. Eu vejo a colheita na vida de vocês, um novo tempo, um novo ciclo. É perceptível a unção que tem nesse lugar. Não estou falando isso para agradar, eu estou falando isso como alguém que veio ser boca de Deus na sua vida. Não abra mão disso, caminhe, se esforce, ame as pessoas, ajude essa casa a crescer, porque é Deus quem está sendo honrado nisso, é Deus quem está sendo glorificado. Amém? Quero orar concluindo essa palavra, passando meu querido irmão ali. Guarda no teu coração. Amém? Guarda no teu coração. Repita comigo: propósito. O que Deus estabeleceu para a minha vida. Amém? Chamado. A resposta ao propósito. Missão. A minha ação para realizar a vontade de Deus. Unção. A capacitação para fazer a vontade de Deus. Tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus, querido. Mais uma coisa para eu encerrar: aproveite as oportunidades. Deus está abrindo uma janela, uma porta de oportunidade para você viver o propósito dele. Aproveita, não desperdice essa oportunidade. Viva cada dia e seja grato a Deus pela unção que está sendo derramada sobre a vida de vocês nessa noite, pela oração que está sendo feita na vida de vocês, por imposição de mãos. Deus está liberando essa unção sobre a tenda. Juiz de Fora agradece por ter uma igreja desse nível nessa cidade. Agradece, querido. Glória a Deus por isso. A nossa cidade precisa viver em unidade para que tenhamos uma grande colheita. Para que tenhamos uma grande colheita. E vivemos o propósito de Deus. E avancemos. Famílias saudáveis, famílias curadas, famílias prósperas, casas multiplicando, crescendo e vivendo tudo aquilo que Deus tem para a vida de vocês.
entendendo que é através da unção de Deus que vocês vão suportar lutas e dificuldades. Jesus, quando chamou os seus discípulos, disse para eles assim: vocês tiveram todo o ensinamento, mas agora fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E assim que eles foram revestidos de poder, eles suportaram toda a perseguição, toda a luta, tudo que falaram contra eles, toda a calúnia, toda a mentira, todo apedrejamento, toda a perseguição. Eles suportaram tudo. É só através da unção do Espírito que nós teremos suporte para continuar. Feche teus olhos, Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa palavra. Eu louvo ao Senhor, Pai, por essa noite, pela liderança dessa casa, pela unção fresca que tem sido derramado sobre cada líder aqui, Pai, sobre cada membro aqui, Pai. E eu tenho certeza que hoje começou um novo tempo. Eclesiastes diz: há tempo para todas as coisas, Pai. Há tempo, ó Deus, e esse é o tempo de avançar, esse é o tempo de viver a visão, de aplicar a visão, esse é o tempo, meu Deus, de olhar e falar: chegou o tempo de Deus, o momento de Deus, a oportunidade que Deus está nos dando para avançar. Nós não queremos abrir mão, nós não queremos retroceder, nós queremos aproveitar. A unção está tão grande, você viu? Aproveitar, amém? Se posicionar. Feche seus olhos, deixe o fluir de Deus continuar na sua vida, em nome de Jesus. Deixe o Espírito Santo continuar ministrando. Tem muita coisa nessa noite para acontecer. Glória a Deus.